Olá pessoal, estamos começando aqui a nossa palestra acerca de George MacDonald, um autor que, desconhecido da maioria do público, mesmo daqueles que têm algum hábito de leitura no Brasil, tem uma influência muito grande dentro desse gênero chamado fantasia, ou até mesmo os contos de fadas. Afinal de contas, por que MacDonald é tão relevante? Se nós pararmos para pensar, em algum grau, esse nosso século XX ele foi marcado por uma retomada, certo? De alguns elementos relacionados à literatura infantil, infanto-juvenil e assim por diante. Parece que o nosso século ele redescobriu, de alguma forma, os valores desses contos fantásticos, depois de um tempo onde eles haviam sido relegados a meras referências a um período de crendice ou algo assim, que lá, mais ou menos, nas nuvens da imaginação das pessoas, estaria relacionado à Idade Média, certo? Isso tem um motivo, se nós pararmos para pensar, um dos grandes alimentos que nós temos da ideia do fantástico, do fantasioso ou mesmo do imaginário, está relacionado a certas epopeias e ciclos míticos ou fantásticos do período medieval. Poderíamos citar aqui o ciclo da Bretanha, né, o ciclo da Britânia, esses contos do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda, do Mago Merlin, na verdade muitos deles tendo autonomias entre si, certo? Ou seja, não existe uma história, somente as histórias que reúnem todo esse pessoal aprontando altas confusões, né? Nós temos ali também contos que contam só com a presença ou trazem à tona só uma participação do Mago Merlin e algumas daquelas figuras. Outros é acerca de um determinado cavaleiro numa demanda. Um muito famoso é o Sir Percival e o Cavaleiro Verde, não é? Ou seja, esses contos... não, perdão, não é nem Sir Percival, é Sir Gawain. Seria para nós traduzindo Galvão e o Cavaleiro Verde. Ou seja, são todas essas histórias juntas, elas formam o que nós chamaríamos de ciclo da Bretanha. Isso vai acontecer também com, né, um outro tema, que é o rei Carlos, o imperador Carlos Magno, onde eu vou ter ali o seu séquito guerreiro, que em meio de empreitadas, que tem de fato fundo histórico, todos nós sabemos que existiu Carlos Magno, né, e o papel do Império Carolíngio de toda forma, certo? Mas que, devido à grande relevância do imperador, também deram um fantástico, né? Um dos grandes ciclos, que nós temos um dos grandes contos, é a Canção de Rolando, que faz parte desse tema, então, esse tema de Carlos Magno, tema franco, não é? Ou seja, nós temos esses mitos e aí a série de lendas, cada população, né, do mundo ocidental, principalmente os germânicos, os celtas, tem algumas lendas que passam por uma releitura, ganham uma recapagem meio cristã e assim por diante. Ou seja, nós temos uma série de símbolos, né, relacionados à magia, ao cavalheirismo, a grandes feitos, ao enfrentamento de monstros terríveis que passam, né, acima de qualquer capacidade humana de conseguir se superar e assim por diante. A velha história do embate, né, dos dragões com os cavaleiros e tudo mais. Isso vai sendo abandonado conforme nós vamos nos aproximando da modernidade. Ou seja, principalmente quando nós olhamos para obras como o Dom Quixote de Cervantes, certo? Isso até já ouvi comentários acerca disso, como mais e mais eu vou entrando dentro do que alguns até costumam chamar de um realismo cristão. Ou seja, de fato, essas histórias medievais, essas lendas que envolvem fantasia, magia e assim por diante, elas seriam histórias originariamente pagãs
e com uma maneira de pensar o mundo pagão, inclusive com elementos simbólicos pagãos, e o contato com a cultura cristã, então levariam, né, a ganhar uma recapagem cristã, ou seja, trocar certos símbolos mais grosseiramente pagãos por elementos cristãos e assim por diante. Por isso que alguns vão inclusive sentir um certo desconforto em dizer que de fato esses ciclos mitológicos ou essas lendas são de fato cristãs, né? Ou seja, não é o fato de ter ali dentro do livro, né, algum elemento relacionado ao cristianismo, ou um padre, um sacerdote, assim por diante, ou uma relíquia sagrada cristã, que vai fazer a história ter um pensamento e uma cosmovisão cristã. Basta pensar na história do Graal, né? Ou seja, o Graal, dentro das demandas de cavalaria, e aparece isso muito, e é uma coisa que está sempre dentro do imaginário do mundo ocidental, mas a gente vê que o Graal ele ganha uma característica de símbolo praticamente desprendida do real elemento que faz, então, essa peça, que se existindo ainda é histórica, não é? Quase que presa, solta desse sentido originário, vira meio que um negócio meio mágico. Ah, quem beber dele vai ter uma vida eterna, que então, né? E o Graal podia fazer outras coisas também, que está mais próximo de um caldeirão mágico, de algum bruxo pagão, do que propriamente uma relíquia cristã. O que seria o Graal, não é? O cálice onde Cristo celebrou a última ceia, certo? E existem até elementos históricos que mostram que esse cálice de fato pode existir até hoje como uma relíquia cristã que está na cidade de Valência, certo? Santo Cálice. Então, mas a gente percebe isso. A gente olha para o Graal e a gente começa a ver, cara, calma aí, tem uma coisa a mais que não é só cristianismo nessa história do Graal, da demanda do Graal, por exemplo. Que é um elemento simbólico que não é originariamente cristão, não precisa ser necessariamente negativo, mas que não está dentro desse certo pé no chão que existe no cristianismo. E talvez algumas pessoas até fiquem meio surpresas em dizer que no cristianismo existe um pé no chão, mas de fato existe mesmo. O fato dos milagres justamente não é uma coisa que nega esse realismo cristão, é uma coisa que o reafirma. Por quê? Porque o mundo para o cristão não é envolto num universo de coisas fabulosas que toda hora contrariam as regras da natureza. O que nós temos? Um mundo que foi muito bem pensado por Deus, logo não tem por que ficar mexendo nas regras dele. O que Deus acaba operando muitas vezes são milagres para nos ajudar, a nossa incredulidade, ou então a missão dos seus santos, em vista de que ele deseja criar a possibilidade de que os homens bons cheguem ao conhecimento da verdade. E para isso ele manda os seus auxílios, e algumas vezes essas ações de Deus no mundo ganham tons muito extraordinários até do ponto de vista físico. Aí chamamos de milagres. Mas justamente esse realismo cristão acaba nos levando, não é, a considerar que essas coisas são extraordinárias. E já esse mundo do fabuloso, do pagão, em grande parte, ele é um mundo que está muito mais aberto a essa história de que toda hora vai acontecer coisas inexplicáveis. E já o mundo cristão é outra matemática. A matemática do mundo cristão é que o mundo tem sentido, o mundo tem logos. E, consequentemente, como tendo sentido, nós somos pessoas racionais, apesar que a nossa razão tem uma limitação própria do fato de nós não sermos seres divinos, não é? Sermos, né, criaturas. Então, mas a nossa razão é capaz sim de compreender, em grande parte, o sentido que dá origem e faz o mundo continuar existindo. Certo? Então, ou seja, o mundo apregoado pelo cristianismo não é um mundo de constantes mistérios insondáveis, ou até um mistério sim, pensando que a gente consegue entender algumas coisas até certa parte e depois outra parte se torna incompreensível. Mas ainda que seja um mundo com muitos mistérios, não é um mundo absurdo. Isso é que tem que ficar claro. E às vezes a impressão que se dá dentro do contexto de explicação de cosmogonia e de cosmovisão, ou seja, da visão de como o mundo é, por parte de algumas estruturas de pensamento que não são cristãs, é que o mundo, na verdade, é um absurdo, sem sentido. Algumas vezes, inclusive, para escapar desse absurdo, algumas populações decidiram se arvorar ou se ancorar nessa ideia de destino. Qual é a ideia de destino? É fatalismo, até em inglês a palavra para destino é fate, né? É aquela coisa que é o traçado dos deuses para mim e eu não tenho como fugir daquilo ali. O que é muito diferente da onisciência divina, que deixa sim, né, a ação para o meu livre-arbítrio, certo? São conceitos diferentes.
Ou seja, com o passar do tempo, de alguma forma, o pensamento cristão foi dando origem a uma literatura mais realista, e não entenda realismo com exclusão do miraculoso, do fantástico, do maravilhoso, mas mais realista no sentido de afirmar que a realidade, então, é uma realidade que faz sentido. E fazendo sentido à realidade não faz, não combina com a ideia de que toda hora as regras da natureza e a própria maneira de existir do homem seja sofrendo alterações e intromissões de forças sobrenaturais e assim por diante, certo? Entrando nisso, o que ficou dentro do rescaldo das sociedades? A literatura ela vai se dedicar a olhar com mais força para a questão, né, da psicologia do ser humano, principalmente a partir de uma ideia um tanto quanto antropológica. Agora, é claro, alguns vão dizer assim, mas na verdade, Rodrigo, nós não estamos diante, ao invés de uma influência cristã, nós não estamos diante de um certo racionalismo antropocêntrico. Eu acho que existem as duas coisas aí, certo? Existe sim um elemento propriamente ao qual o cristianismo deu a possibilidade de existir, porque as pessoas às vezes acham que são duas coisas distintas, certo? Mas nós temos que entender que sem uma sociedade onde as pessoas realmente acreditassem que o mundo é algo que faz sentido, que pode ser conhecido pela razão humana, ainda que existam elementos que a nossa razão não consegue abranger, só a partir disso é que pode surgir, por exemplo, a ideia de um racionalismo. O ser humano ficar tão deslumbrado diante da possibilidade de conhecer o mundo utilizando a sua faculdade intelectiva, que ele acaba restringindo tudo que pode ser conhecido àquilo que pode ser conhecido pela sua capacidade racional, certo? Então, na verdade, uma coisa, ela tem uma certa associação com outra. Eu não estou dizendo que o cristianismo naturalmente leva ao racionalismo, mas sem haver esse pé no chão de acreditarmos de fato que o mundo faz sentido, qualquer possibilidade de racionalismo se torna bem menor, a gente poderia pensar, né? Ou seja, ele é um vício que é próprio de nós acreditarmos que o mundo pode ser compreendido. Por que é um vício? Porque a gente cai na ilusão de que nós somos praticamente deuses, né? Se nós podemos conhecer tudo só com a força da nossa razão, logo nós somos seres praticamente necessários, não contingentes. A gente, então, pode conhecer tudo, logo, né, tudo se define por nós, certo? Isso, claro que não é ideia cristã. Todo mundo sabe que o cristianismo, o catolicismo, de toda forma, afirma que Deus é o único ser necessário, certo? Que só Ele pode, então, ter conhecimento de todas as coisas verdadeiramente, por isso dizemos que Ele é onisciente, certo? E só Ele pode salvar o homem, ou seja, levar o homem à eternidade da felicidade. Está bem? Então, nós estamos dentro desse quadro. E muitas vezes esses contos ditos de fadas, ou os contos fantásticos, de toda forma, e assim por diante, eles acabam sendo relegados ao que a gente poderia chamar de uma cultura popular. Algumas pessoas talvez tenham uma ideia de que esses contos ao qual nós nos referimos aqui sempre foram parte de uma cultura popular, nunca foi propriamente parte de uma erudição. Porém, houve momentos em que homens mais eruditos, né, se dedicaram, então, a esse tipo de literatura, como Chrétien de Troyes, né, e assim por diante, figuras que tinham uma potência intelectual maior. E depois, com o passar do tempo, nós vamos ter esse interesse por desvendar quais são os contos e as histórias que eram propriamente aquilo que dava características muito próprias a cada população. E esse movimento ele vai ressurgir a partir do século XVIII, XIX, né? Quando vai ter um esforço, então, cada vez maior, porque, é claro, a ideia de cristandade ela vai perdendo força, o cúmulo da perda dessa força, dessa ideia de cristandade, vai ser a Segunda Guerra Mundial, que vai botar a última pá de cal na ideia de uma cristandade, certo? Se você quer perceber isso de maneira concreta, ainda que o cristianismo já tivesse bastante enfraquecido até esse momento, você vai perceber que a partir da Segunda Guerra Mundial, aí é ladeira abaixo.
aí sim o ser humano joga para o alto todos os critérios morais que ajudaram a estruturar o mundo ocidental. Então o que a gente vai ter? Cada vez mais vai enfraquecendo essa ideia de cristandade, e essa ideia de cristandade era a ideia de que, acima das particularidades de cada população da Europa, eu tinha o quê? O fato de sermos cristãos, o fato de termos, então, como um condutor espiritual e moral, a figura do Papa, né? E a Igreja como essa instituição internacional. Tanto é que o direito da Igreja era considerado o verdadeiro direito internacional. O direito da Igreja, então, é por isso a mãe, né, de mais uma das grandes instituições ocidentais, que é, por exemplo, a questão do direito internacional. E essa questão de eu ter, então, um país X ou Y, era uma questão muito circunstancial, a questão do fato de eu ter uma divisão porque ali o príncipe era um, ou falar uma determinada língua, ou por ter certos critérios culturais mais ou menos parecidos. Mas o que importava mesmo era a cristandade. Por isso que era uma coisa tão séria ser excomungado durante a Idade Média ou até meados da Idade Moderna. Porque eu ser excomungado nesse período é como ser expatriado hoje em dia. É como se fosse tirado de você os direitos que te dão a cidadania de um determinado país. Ou seja, se tu for para algum outro país como expatriado, quem é que compra a tua briga? O governo brasileiro não te reconhece mais. Naquele país, tu é estrangeiro. Ou seja, você não tem quem te defenda. Não é? Então, não pertencer mais à cristandade, por uma excomunhão, por exemplo, era algo que tinha consequências muito concretas na vida das pessoas. Tá? E esse critério vai cada vez mais diminuindo a partir do momento que nós vamos encontrando esses enclausuramentos, né, tentando fechar identidades nacionais. A gente vai vendo essa unificação da Espanha depois da Reconquista, Portugal, o primeiro estado moderno, né, do mundo ocidental, né, a França, que vai ganhar as suas características nacionais, especialmente a partir da experiência da Guerra dos 100 Anos, não é? E depois disso com essa figura catalisadora que é praticamente um exemplo e a alma e a caracterização, o rosto da França, que é a Santa Joana d'Arc, que aparece quase como uma França. Você pode dizer assim, o que é a França? Talvez um francês apresentasse Santa Joana d'Arc. Isto é a França. Né? Hoje em dia já não sei. Naquela época era muito possível. A Inglaterra perdendo todas as suas possessões no continente, então tendo, né, finalmente se contentar com a ilha a qual ela habita. Então nós temos tudo isso aí dentro. E cada vez mais, com o passar do tempo, vai se preocupando em saber o que é característico na maneira de contar os contos, os mitos de cada região do mundo. Só que tanto é que esses contos são contos que acabam ficando ou dentro das camadas mais populares, ou dentro do âmbito do entretenimento, muitas vezes não sendo foco próprio da dedicação de intelectuais, que eu vou ter alguns sujeitos depois fazendo as grandes compilações de contos de fadas, como por exemplo, se eu não me engano, o nome originário dos contos dos irmãos Grimm é Contos Populares e Domésticos, se eu não me engano. O populares eu não me lembro se é isso mesmo, agora o doméstico eu tenho certeza que é. Por quê? Porque na verdade eram coisas que as pessoas contavam em casa, ouvindo das suas vós, ou das amas de leite, ou de gente assim. Se eu for pegar figuras como Perrault, Christian Andersen e assim por diante, ou La Fontaine, a gente vai perceber que todos os sujeitos precisaram de um esforço de coletar nos locais de conto tradicional esses antigos mitos ou fábulas ou mesmo histórias de fadas, porque na verdade ele já não era mais objeto da categoria erudita da sociedade. Ou seja, os eruditos estavam dedicados a outras formas de fazer literatura. Se nós pararmos para pensar, a gente tem isso ainda talvez seja muito emblemático para nós, outra figura que é colocada quase paralelamente a Cervantes, que é o William Shakespeare. Em Shakespeare a gente já vai ver essa transição. Nas peças de Shakespeare, para quem não recorda, é século XVI e XVII, iníciozinho do XVII. Né? Em Shakespeare, aquilo ali já vai estar, a gente já vai estar vendo. Tem então mitos e contos e elementos assim, mas já está com uma dedicação psicológica dentro do conto. Ou seja, o que passa pelo coração do personagem? A gente vê as maquinações da cabeça de uma Julieta, de um Romeu, de um Macbeth, né, de um Otelo, de um Hamlet e assim por diante. Ainda tem os elementos do fantástico, do miraculoso e tudo mais, como acontece em diversas peças dessas que eu citei, como a Tempestade e assim por diante. Mas a gente já vê que existe aí uma transição, que vai mostrando qual é realmente a indagação desse homem, que já começa a olhar com desconfiança para os elementos sobrenaturais, os fantásticos, e começa a se dedicar a explorar o que o ser humano é de verdade. Bom, a partir disso, nós vamos ter uma retomada do fantástico, certo?
entre outras coisas, né, de algumas grandes coletâneas, como por exemplo a Ida em Prosa e Verso, que foi organizada pelo Snorri Sturluson na Islândia, ou então os contos finlandeses, o ciclo da aquisição do Sampo e assim por diante, ou então a canção dos Nibelungos, certo? Dentro do contexto alemão, ou então ainda, né, a questão arturiana, certo? Sendo retomada principalmente com figuras que ajudam a colocar de novo na lembrança popular essas coisas, como Sir Walter Scott, com Ivanhoe, né, Ivanhoe e assim por diante, certo? Dentro desse contexto, né, cresce de maneira muito elevada, e chega no 19, poderíamos dizer que no seu ápice, ou seja, no século XIX a gente tem as grandes unificações da Europa, com a da Itália e da Alemanha, certo? E uma retomada, inclusive, de um certo misticismo patriótico, né, em alguns lugares, como por exemplo na Inglaterra, se a gente pensar num escritor anterior a esse período que eu me refiro, mas que tem muita relação com isso, que é William Blake, e assim por diante. Dentro desse contexto está essa figura do George MacDonald, certo? E a partir daqui, a gente vai perceber como ele pega e retoma esses elementos antigos, certo? Esses elementos dos contos de fadas, certo? E propriamente de uma narrativa medieval, porque tem uma coisa, né? O conto de fada, e lembrar que essa figura do George MacDonald é um erudito também, o conto de fada, em grande parte, ele já é uma versão moderna ou contemporânea de narrativas muito anteriores. Então, nós não podemos ter a ilusão de que, ao ouvir um conto de fada de uma ama de leite do século XVII ou XVIII, a gente está ouvindo a mesma coisa que ouviram as crianças, ou quem disse que somente as crianças, certo? No século X, XI ou XII, certo? Do período medieval. Ou seja, eu já estou ouvindo essas narrativas de uma nova forma. Por isso que ao ler o George MacDonald, que eu estou com um dos livros dele, que é o Fantastes, talvez um dos mais conhecidos, certo? Ao lado de A Princesa e o Goblin. Algumas vezes a gente vê algumas narrativas acerca do George MacDonald, e aí as pessoas, algumas colocam como a obra magna dele, a obra-prima dele, sendo A Princesa e o Goblin. Outras trazem muita atenção para Fantastes, especialmente por causa do papel que ela teve, e teve em vista de alguns autores, principalmente C.S. Lewis, certo? Mas a gente lendo especialmente Fantastes, A Princesa e o Goblin, ele guarda muito esse sabor próprio dos contos de fadas que nós conhecemos. Já Fantastes, ele guarda um certo, é até um pouco estranho nós lermos Fantastes, porque ele guarda alguns elementos simbólicos que seriam muito característicos, mais provavelmente do período medieval. Então, a maneira como se apresentam as coisas gera até um certo desconforto. É claro que, ao mesmo tempo, existe um elemento mais psicológico que é próprio do romance moderno, mas tem alguns elementos simbólicos que, para nós, são um pouco estranhos. Tá? George MacDonald, propriamente, nasce na Escócia, certo? Ainda, né, nessa primeira metade, né, do século XIX, ou seja, 1824, nem começou a era vitoriana ainda, certo? Então, ele nasce nesse período, e ele, como escocês, e aí é bastante importante lembrar que um dos lugares de permanência de uma série de relatos míticos e contos é a Escócia. Ele pertence a uma comunidade protestante que não é a igreja estabelecida da Escócia, a igreja presbiteriana, mas então é uma outra vertente do calvinismo, certo? E está, né, junto de uma série de elementos relacionados a contos, fábulas próprias daquela região do mundo, como é a Escócia, e alguns até tergiversam, comentam, conversam, discutem sobre isso, como a Escócia, particularmente eu me considero um anglófilo, gosto muito da Inglaterra, mas eu converso com as pessoas que têm contato com a cultura escocesa, ou até mesmo já visitaram a Escócia, às vezes é muito engraçado. Às vezes tu comenta uma pessoa, fui, né, visitar a Grã-Bretanha, e a pessoa tem altas expectativas em relação à Inglaterra, claro, porque é o país mais famoso, se ouve falar muito e tudo mais, é o local de habitação da rainha, apesar que a rainha também é a rainha da Escócia, né, a rainha de todo o Reino Unido. Tem uma casa de campo na Escócia que é Balmoral, mas e aí a criatura passa pela Inglaterra, tem um contato, acha muito bacana e tudo mais,
geralmente estranha um pouco os ingleses, acham eles meio antipáticos, e aí vai à Escócia. E na Escócia aí o sujeito meio que se acha muito legal, acha o clima muito interessante, acha que tem um papel, uma sensação muito mais mágica, poderíamos chamar assim, né, do que propriamente a Inglaterra, apesar que depende muito do lugar onde a pessoa vai. Só que tem lugares que são muito característicos disso, especialmente Edinburgh, né, Edimburgo, que é um local que recende muito a isso, aquela cidade que tem uma origem medieval e que vai ter então um elevado, um morro, né, que tem lá em cima o castelo, Edimburgo, então o próprio nome do castelo é o nome da cidade, e assim por diante. E a Escócia então está eivada desse espírito meio desse conto, dessa coisa do sobrenatural, de alguma coisa do assombrado, para não pensar que a gente está numa ilha, né? E alguns chamam inclusive a Ilha das Brumas, certo? Qualquer semelhança com a ideia de Avalon, protegida pelas brumas e assim por diante, não é mera coincidência. Isso fica muito no imaginário, né, do homem britânico de toda forma, e especialmente da pessoa da Escócia, nesses lugares como as Highlands e tudo mais, onde o clima muda muito fácil. Então é aquela coisa, aquela campina verde, montanhas elevadas, aqueles locais sempre meio acinzentados, quando vê aparece então uma nuvem, não é do nada, baixa ali, e quando tu vê, tu te encontra no meio de uma aura de mistérios, né? Ou seja, tanto é que tem E claro, isso também se tornou popular muito a ideia, né, do kilt, do Highlander e dessas coisas todas. Tem um livro sobre os clãs escoceses, que eu acho que o primeiro capítulo dele é isso, né, Os Filhos da Neblina, né, The Children of Mist, uma coisa assim. Certo? Então se tem muito essa aura. E depois disso, George MacDonald vai ter contato com esses contos, com essa maneira de narrar, e ao mesmo tempo vai acabar traduzindo eles para o tempo, para o momento em que ele está, né, para o local onde ele vive. E talvez alguns poderiam considerar até mesmo George MacDonald como o iniciador dessa tradição de retomada de certos arquétipos narrativos dentro da literatura inglesa. Colocando, primeira coisa, qual é o autor que talvez tenha sido mais influenciado por George MacDonald? E aí até eu me permito aqui ler um trecho do livro, essa edição que eu tenho, porque ele traz alguns relatos esses de C.S. Lewis, né? Entre outras coisas, o que começa o prefácio. George MacDonald fez mais por mim do que qualquer outro escritor. E aí depois, né, nos Surpreendido pela Alegria, que é uma biografia do Lewis, né, alguns talvez conheçam. Essa biografia do Lewis é uma autobiografia espiritual dele, não é? Então se alguém está esperando um relato da vida do Lewis, tintim por tintim, não é aí que você vai encontrar. É realmente para conhecer o Lewis, que conta acerca da sua busca pela alegria e como a alegria o encontrou e o surpreendeu. Ele vai dizer o seguinte: virando-me para a banca de livros da estação de Leatherhead, escolhi um livro de capa empoeirada, Fantastes, A Terra das Fadas. Basta lembrar, né, gente, por que o livro de capa empoeirada, né? Fantastes, ele é, então, do século XIX, esse livro. E aí tá lá o Lewis encontrando ele lá, mais ou menos no começo, né, do século XX. Na mesma noite comecei a ler o livro. A jornada nas matas, os inimigos fantasmagóricos, as damas boas e más da narrativa lembravam bastante as minhas fantasias costumeiras, e assim me puderam seduzir sem que eu percebesse uma mudança. É como se fora carregado inconscientemente para além da fronteira, ou como se tivesse morrido no velho país e não pudesse me lembrar de como ressuscitei no novo. Ali eu encontrava tudo o que me fascinava em Malory, Spencer, Morris e Yeats. Mas, no outro sentido, tudo mudara. Eu não sabia ainda e demorava a apreender as coisas. Qual era o nome daquela nova qualidade? A sombra brilhante que parava nas viagens de Arnoldus. Arnoldus é o personagem principal desse livro. Hoje sei, era a santidade. Eu não tinha a menor noção daquilo que me envolvera a comprar Fantastes. Nas palavras de C.S. Lewis, Fantastes converteu a sua imaginação.
George MacDonald tornou-se para Lewis uma espécie de pai espiritual e em diversas ocasiões se referia a ele como seu mestre e mentor. Nunca escondi o fato, diz Lewis, de que eu o considerava meu mestre e na verdade acredito que eu nunca escrevi um livro no qual eu não tenha o citado, certo? Esse é o peso de George MacDonald. Só que assim, ele citou alguns autores aqui que mesclam coisas diferentes. Talvez... Agora, interessante, a primeira coisa que ele cita aqui é Malory. Para quem não sabe quem é Sir Thomas Malory, é quem escreve La Mort d'Arthur, né? A Morte de Arthur. Esse livro, ele é um livro que acaba compreendendo toda... eu tenho inclusive uma edição desse livro, produzida pela Barnes Nobles, que é uma editora americana que produz umas edições lindíssimas, né? Mais bonita até que algumas edições que nós temos, qualquer edição que nós temos de livros litúrgicos, por exemplo, no Brasil. Isso aí fica a dica então para as editoras, né, do Brasil produzirem livros mais bem editados. Isso daí. Então, de toda forma, o que nós temos aí? Ele citando Malory, ele está citando um calhamaço, que é A Morte de Arthur, que reúne, né, as principais, o que havia, né, as grandes coisas, né, que haviam sido produzidas em relação a esse ciclo da Britânia. Tanto por Monmouth, tanto como por Troyer e assim por diante, certo? E ele mostra como a raiz desses arquétipos, e olha as coisas que ele lista, né? E é interessante que ele fala de uma conversão, de uma espécie de uma conversão religiosa. Ele vai falar de jornadas nas matas, inimigos fantasmagóricos, damas boas e más, que a narrativa lembravam a fantasia dele. E ele vai chamar esse tom que existe no livro do George MacDonald de santidade. E aqui nós estamos diante, agora talvez estamos chegando no ponto fulcral, aonde nós vamos ter que nos debruçar sobre essa figura de George MacDonald e nos questionar o que Lewis chamou de santidade nele, certo? Por quê? Porque nós estamos diante de dois autores protestantes, tá? Nós estamos diante de George MacDonald, que é um presbiteriano, e nem é um presbiteriano tão, que a gente pode dizer, mainstream, né? Um presbiteriano que seria aquilo que nós esperaríamos de um presbiteriano que nasceu na Escócia, que é pertencer à Igreja da Escócia, por exemplo, coisa que não era o caso dele, e de também ter uma crítica muito concreta à questão de um ponto fundamental dentro da distinção que nós fazemos entre as várias famílias, né, oriundas da Reforma Protestante, que é a questão da predestinação dentro do calvinismo. Então, apesar de a gente colocar o George MacDonald dentro desse elenco de autores pretensamente, né, calvinistas, tá? Ele tem, e talvez isso o aproxime de nós, que nós católicos, né, não acreditamos na predestinação. E outros protestantes também não levam isso à frente, certo? Ou pelo menos não se apegam demais nisso. Mas então ele é um cara que não compra essa bandeira. E o próprio Lewis, acredito eu também, né, não era por aí que ia o pensamento dele, isso, a predestinação necessariamente não é algo muito típico, ou necessariamente típico da Igreja da Inglaterra. A gente sabe que existe a Low Church, que é a parte da igreja anglicana que é mais influenciada pelo calvinismo, mas eu acredito que o Lewis sempre teve muito mais simpatia com a High Church, que é aquela parte do anglicanismo, não é, que está mais próximo. Até falamos sobre isso, né, o anglo-catolicismo, dessa figura que é o Lewis, que é essa parte da igreja anglicana que está mais próxima da igreja católica nas formas e nas crenças e assim por diante, certo? Então eu tenho esses dois caras que poderiam estar na esfera do presbiterianismo, no sentido, né, do calvinismo e assim por diante, mas são dois protestantes que estão mais próximos de nós do que muitos protestantes poderiam estar, tanto pela sua formação, como também pela maneira que acabam encarando o cristianismo. Claro que, né, a gente não sabe o quanto o MacDonald tem uma certa série de sermões, e aí eu não quis me deter sobre os sermões, justamente para não causar uma confusão, novamente deixando claro, o Congresso de Literatura Católica quer dizer que é um congresso onde nós lidamos com, né, a forma católica a influência do catolicismo na escrita e a influência do catolicismo na leitura, né? Não é um curso de catecismo. Então aí eu trago uns sermões desse autor, talvez algumas pessoas confundam um pouco, porque aí sim ele não vai falar de literatura, nem de simbologia, nem de contos, ele vai falar propriamente de assuntos de teologia, certo?
Então, acho que vale a pena apresentar, quando o assunto é teologia mesmo, vale a pena apresentar outros autores. De toda forma, ele é um cara que vai estar, né, presente, tanto ele como o Lewis, vão receber uma grande carga de elementos pagãos dentro da sua maneira de contar, tá? Mas, ao mesmo tempo, eles vão dar uma roupagem diferente. E essa roupagem diferente, que o Lewis chama de santidade dentro da história, talvez seja justamente a maneira de abordar esses símbolos que são muito anteriores até talvez a evangelização de alguns povos. Começando por essa obra menor, que é essa obra, né, do A Princesa e o Goblin, certo? É interessante porque esse livro ele engana um pouco a gente, até a gente ver como nós estamos influenciados por uma coisa, não digo politicamente correta, mas inclusiva, sempre tentando ver o lado bom das coisas, né? E eu pensei assim, não, esse livro vai tratar de uma princesa que fica amigo de um Goblin. Aí o Goblin aparece um monstro, mas dela vai mostrar como o Goblin não é um monstro. E eu vi assim, gente de Deus, como é que eu já estou? A minha imaginação já está caminhando nessa linha. E não tem nada disso na história, tá? O Goblin é um monstro sim, ele é malvado sim, e acabou a história, tá? Então o que a gente vai ter? É uma princesinha, certo? Ou seja, uma princesa. Uma princesinha porque é uma menina, né? Dá a entender ali que ela tem um pouco mais de 9 anos, 8, 9 anos por aí. E ela está então vivendo num castelo, aonde ela é cuidada por uma ama, tá? E ela é meio que uma menina quase que mimada ali por todo mundo adora ela e tudo mais. Nesse castelo não mora com ela o rei. O rei está lá cuidando das suas guerras, da proteção do reino e assim por diante. E então ele volta e meia aparece, né, e tudo mais. E a princesinha fica lá e essa princesa nos é apresentada num determinado momento em que ela tem a experiência de sair então do seu quarto e meio que se perder pelos corredores do castelo. Naquele perder-se nos corredores do castelo, então ela encontra no local onde ela não sabia que existia aquele local, ela encontra então uma senhora muito bela, que ela disse que parecia ser muito velha. Mas por que era muito velha? E isso que é interessante. Primeira coisa que o MacDonald coloca diante de nós. Ele coloca essa possibilidade de habitar a beleza e a velhice no mesmo campo, na mesma pessoa. Ela dizia que ia conhecer que aquela senhora era muito velha porque os seus cabelos eram muito brancos. Mas não é porque ela tinha uma pele repuxada, uma pele ressequida ou algo do tipo, que as características próprias da velhice que um dia vai alcançar a todos nós. Deus queira que nós tenhamos a graça de ficarmos velhos, né? Mas, de toda forma, não era aquela característica clara que nós víamos em pessoas idosas, certo? Na verdade, era outra coisa. A velhice a qual a menina se refere é uma velhice relacionada à gravidade. Ela via que havia algo nos olhos, na maneira de falar, na maneira de agir dessa mulher, que dava a ela uma gravidade, uma sabedoria. Essa ligação entre sabedoria e tempo. Como se fosse possível, então, uma pessoa muito sábia, de alguma forma, parecer carregar a sabedoria de séculos e de anos, não é? Apesar de ser uma pessoa jovem. Ou seja, recolocar essa visão, não é? Essa estrutura, essa maneira de ver o mundo estruturado dessa forma, ela é muito condizente com aquilo que nós poderíamos dizer que é o próprio espírito do evangelho, né? Por quê? Porque ao mesmo tempo nós vemos o evangelho como a coisa mais antiga do mundo. Por que ela é a coisa mais antiga do mundo? Claro que nós sabemos da presença histórica dos evangelhos no mundo. Nós sabemos que os evangelhos são escritos mais ou menos entre o ano 40 da era cristã, 50 até o ano 100, certo? Então nós não estamos dizendo que os evangelhos existiam desde sempre. No princípio Deus criou o céu e a terra e os evangelhos. Não é isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós temos ali o registro das palavras do Verbo Eterno, que ao mesmo tempo sendo a maior novidade, o ser mais jovem que existe no universo, certo? Ao mesmo tempo é o ser mais antigo. Por quê? Porque não é uma coisa nem outra, ele é eterno. E aquilo que é eterno goza dessas duas qualidades. Tem em si o frescor da juventude e ter a magnanimidade, a grandeza da sabedoria. E nós, como seres humanos, nós colocamos as características nas coisas, porque como a gente conhece. Geralmente alguém se torna muito sábio porque vive muitos anos, conhece muitas coisas
e a partir daí tirar conclusões sobre diversas experiências. Mas é difícil nós conhecermos pessoas, e geralmente essas pessoas são muito gratas, é muito bom quando a gente encontra um jovem, alguém jovem, principalmente entre os seus 15, 20 e poucos anos, e a gente vê naquela pessoa uma sabedoria que é fruto de o sujeito ter, desde muito cedo, feito boas opções, estado perto de boas pessoas, conversado com pessoas que lhe ajudavam a crescer, então a se tornar alguém melhor, certo? Dessa forma, o que nós temos? Primeira coisa que nos apresentar de arrancada, o Evangelho, como arquétipo, tá? A novidade. E uma coisa interessante é que Cristo, ele coloca uma coisa muito bacana. Abrirei minha boca em parábolas e falarei de coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ou seja, Cristo mesmo vai falar disso no Evangelho. Primeiro as parábolas, isso é muito legal, porque para quem quer encontrar o porquê de ler contos de fadas ou de ler histórias fantásticas e assim por diante, e quer reputar muitas dessas histórias a coisas de crianças, né? A gente muitas vezes pode parar e voltar aos evangelhos. Primeiro, Cristo ensinou como? Claro que Cristo ensina aos seus apóstolos de maneira mais clara e concreta. Ó, isso é aquilo, aquilo é outra coisa, isso é certo, isso é errado, por que é certo, por que é errado e assim por diante. Tá? Agora, ele, para o povo, ad extra, para fora do núcleo, né, dos apóstolos, Cristo ensina por parábolas, por alegorias, por histórias que uma criança atenta e com bom coração poderia entender o sentido delas. E essas histórias não seriam entendidas de uma vez só. Tem âmbitos dessas histórias tão simples, às vezes tão curtas, como o filho pródigo, como a parábola da ovelha perdida e assim por diante, que são aprofundadas e podem ser aprofundadas a vida inteira, certo? Então existe esse fato. E a outra é que o que está contido no Evangelho? Coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ou seja, é algo tão antigo, né? E ao mesmo tempo tem uma novidade. Ou seja, nós olhamos para aquilo, Cristo nos fala, né? Está ali antes da fundação do mundo. Mas nós olhamos para aquilo e aquilo parece, e é de fato, a coisa mais nova que nós poderíamos conhecer e perceber. Tá? Então, essa primeira imagem dessa avó, ela chama, depois ela entende que é a avó dela porque a senhora conversa com ela e fala com ele. Mas é até estranho, a gente vai tentando imaginar essa cena, que é uma senhora, mas que ela descreve uma linda jovem. Né? Uma linda jovem que tem cabelo branco e uma grande gravidade. O porte dela é um porte de gente velha. Não no sentido de velha, é muito complicado hoje em dia, porque a questão da velhice, até a nossa sociedade tão hedonista, torpe e leviana, ela tem mania de colocar o velho, né, numa circunstância sempre complicada, sempre de embaraço, quase tratando ele como uma criança, não no sentido de cuidar dele com as necessidades que nós temos porque ficamos mais velhos, mas de criança mesmo, de não respeitar, de não dar bola porque a pessoa está falando. Mas pensar numa pessoa garbosa, né? Naqueles senhores que chegam bem à sua velhice, estão bem vestidos, estão perfumados, estão com uma roupa elegante. É algum senhor que entra no local, até as mulheres mais jovens olham para eles com um misto de admiração e também, por que não, com um misto também de um certo enlevamento, quase que seduzidas por aquela virilidade de um homem que realmente provou, né, ser alguém de valor. Tá? Então nós temos esse quadro. E nisso ela vai contando para ela um pouco, né? E é interessante como essa senhora, ela acolhe essa menina, o nome dessa menina é Irene, né? Que tem uma relação, esse nome tem um radical na expressão para paz ou pacífico, né? Então a Irene, ela reconhece a sua avó e a partir daquilo, aquela figura, a sua avó, vai começar a dialogar com ela dentro dessa história. Volta e meia, ela então retorna e nisso ela vai brincando, vai levando a vida dela. O que a gente vai sabendo ao longo da história é que existe um grupo de seres chamado de goblins que habitam dentro, né, da região rochosa ali, ou seja, habitam dentro das cavernas, que um dia teriam sido homens, mas que então acabaram entrando para dentro da caverna e acabaram então se deformando e assim por diante, certo? Algumas pessoas vão lembrar já do Hobbit nessa jogada, tá bem? Ou então do Hobbit Senhor dos Anéis por causa da figura do Gollum, tá? É importante dizer, Tolkien propriamente
nunca ele foi um leitor de George MacDonald diferente de C.S. Lewis, tá? Então nós temos que entender que isso é uma ideia que está mais ou menos remanescente em vários lugares. Eu dou um exemplo simples. Quando Cristo vai até a região, depende do evangelho, aparece como Gerasa, ou a região dos Gesarenos, Gerazenos, que é uma região onde havia ali então um homem, né? Um relato do evangelho é um outro relato são dois, que eram homens possuídos por maus espíritos, e esses maus espíritos então faziam eles habitar entre as tumbas. Fica muito claro, ao contrário de nós no mundo ocidental, nós enterramos os nossos entes queridos, via de regra, dentro de sepulcros no chão. Como os judeus estão numa região desértica, você não faz sepultamento no chão porque a terra não é propícia para isso. Você faz então covas na rocha, como pequenas grutas, e nessas pequenas grutas então você deposita o corpo da pessoa. Ou seja, já é algo que está mais ou menos fincado dentro de um imaginário das diversas populações do mundo, que existem seres nefandos vivendo dentro da caverna, né, nos lugares profundos da Terra. Existem seres que então, né, são temíveis ou deploráveis. Basta você lembrar daqueles animais que moram nas regiões abissais do mundo, né? Ou seja, por exemplo, aqueles peixes absurdos que tem nas profundezas do mar. Então eu tenho esses seres e eles vivem com medo, né, dos homens, mas também com ódio. Então existe um medo e ao mesmo tempo um ódio dos seres humanos. Não é por nada que nós... Mas eu não vou chegar aí, talvez eu entregasse agora isso, mas tem um outro personagem que eu quero jogar nessa história toda. E esse personagem é a figura do Curdi. Curdi ou Curdi, o nome dele é Curdie, né? Esse personagem é um filho de um mineiro e como seu pai já está trabalhando também na mineração dos veios que tem de pedras preciosas e ouros nessas montanhas. E um determinado momento, a princesinha, depois da sua experiência com a sua avó, vai brincar então com a sua ama e acaba ficando um tempo demais à noite. E à noite, então, esses animais, esses seres, aliás, que não são animais, já foram seres humanos, certo? Acabam, então, né, tendo maior liberdade para, então, sair e tudo mais. E elas são meio que acossadas por uma série desses seres, e até que aparece o nosso pequeno mineiro. Esse pequeno mineiro, então, acaba afugentando esses seres. Curiosamente, e de novo, nós acabamos vendo uma característica muito tolkieniana, é complicado defender. Eu estou afirmando aqui que o Tolkien não se inspirou no MacDonald, especialmente porque o Tolkien comenta que não se inspirou no MacDonald. Tolkien comenta sobre o MacDonald o quê? Que ele tem um livro, o nome do livro do MacDonald, que é The Golden Key, A Chave Dourada, que foi publicado também no Brasil já. O Tolkien disse que leu esse livro, gostou muito a princípio, mas depois de uma releitura viu várias coisas que ele não gostou. Então essa é a única experiência que o Tolkien ele relata em relação ao MacDonald, né? Que ele primeiro gostou. Agora só para dizer uma coisa, né? Para você que tá dizendo, ih, o Tolkien não gostou, né? Eu não vou nem pegar esse cara. Basta lembrar que o Tolkien também não gostou de Crônicas de Nárnia, tá? O Tolkien era um cara que ele tinha um senso muito refinado e específico acerca do que ele considerava a maneira de eu abordar os símbolos do que ele chamava de fairy, ou reino perigoso, ou belo reino, tá? O Tolkien é um cara, ele é um cara que tu adora ler, porém talvez ele não fosse tão fácil de conviver quando o assunto fosse criar histórias junto com ele, tá? Mas aí nós temos um novo símbolo. E o que o Kurt faz para afastar esses seres? Ele começa a fazer rimas. Rimas são aquilo que acabam colocando para correr esses seres, certo? Então ele começa, quanto mais bem feita a rima, mais esses animais, esses meio-humanos, vão se sentindo cada vez mais oprimidos e acabam indo embora, não é? E acabam se afastando. Então é uma coisa interessante porque, no final das contas, é uma visão muito boa daquilo que é apresentado pela teologia cristã como sendo os demônios, né? Seres que habitam as regiões tenebrosas do mundo, certo? Ou ainda as regiões tenebrosas do mundo assim se tornam por causa da existência deles lá. E por outro lado, são seres que odeiam a harmonia, que é o quê? Que é a beleza, que ao fim das contas é a ordem. E a ordem que Deus coloca no mundo leva à paz, né? Por isso que é interessante o nome dessa princesa, Irene, que está relacionada à coisa da paz. Qual é o papel dela? Levar a paz àquele reino, que bem ou mal da verdade era uma região que estava sempre com essa sombra.
Parem para pensar, né? É um momento que a pessoa tem que estar sempre se cuidando e tudo mais. O próprio menino sabia essas rimas, porque como mineiro estava muito próximo dos goblins. Então ele precisava, no caso, né, se preparar para caso fosse atacado por esses goblins. E é interessante que essas rimas dele muitas vezes acabam servindo como as orações, né, dentro do mundo cristão. Bom, acontece isso, salva, né, a princesa é salva e tudo mais, e ela acaba tendo então e esse menino, e a gente tem o menino e ela. A gente vai indo por essa e acolhendo isso. E nós descobrimos então, junto com o Curd, que esses animais, esses seres estão maquinando um plano para então poder, né, devassar o reino dos homens e tudo mais. Nisso, ele decide então ficar muito mais tempo do que deveria na caverna para tentar, né, descobrir o que acontece. É interessante, não é? Que ele não pega e diz assim, ah não, eu vou lá falar pro rei, é o rei que resolva, né? Ah não, eu vou falar para outro cara, e eu não dou conta disso aqui, então eu vou falar. Não, ele assim, não, eu que tô aqui, eu que percebi esse negócio, a bronca é comigo. E ele vai lá então e começa a ficar atento e tentar observar o que está acontecendo. Ele descobre um local ali onde os goblins moram, entram lá, corre riscos, mas ele vai igual e não tem problema nenhum. Nisso a princesinha está tendo cada vez um conhecimento maior, né, da sua avó, certo? E tem um momento que a avó deixa com ela uma espécie de uma estratégia, né? É muito curioso, é engraçado. É por isso que eu digo, são coisas que às vezes ficam um pouco desconfortáveis para nós, porque são símbolos muito curiosos, estão quase desconectados de alguns usos simbólicos que nós temos hoje em dia. Mas essa avó, ela mora num determinado local, tem uma lareira, e nessa lareira há umas rosas de fogo. E essa avó está fiando, e ela fia com teias que vêm de aranhas de regiões muito distantes. E esse fio que ela teia das aranhas é um fio que não se rompe. Então chega um determinado momento que ela conversa com a Irene e pega um anel que a Irene usa e dentro desse anel ela coloca, amarrado a esse anel, esse fio, que é imperceptível, né? Então esse fio que ela teceu e que ela queimou, ela pega uma espécie de uma bolinha pequena, e nessa bolinha pequena estaria muito desse fio, queima e amarra uma ponta, né? Queima quase como se nós faríamos para deixar mais forte, por exemplo, um tijolo ou algo do tipo. E amarra uma ponta no anel da Irene, aí ele vai embora com o seu anel e assim por diante. Nisso, o Curd está lá tentando descobrir o que está acontecendo e ele acaba sendo capturado pelos goblins. Não dá conta, os goblins são muitos, não tem rima que chegue, eles conseguem pegar a picareta dele, não é? E assim por diante. E ele acaba então sendo aprisionado. Nisso, a princesa acaba sendo levada, né, pela sua avó, através desse fio até onde o Curd está. E é interessante porque nisso nós vemos a coisa da criança, essa confiança da criança, essa fé que a criança possui, né? Ela confia na avó. A avó diz para ela, ó, quando tu tiver alguma coisa de perigo, coloca o anel embaixo do travesseiro, não é? E então eu vou te tirar desse apuro. E o que aconteceu ali? Ela pega e é conduzida pela avó e ela confiantemente vai através desse fio, né, aonde o fio a levar. E o fio acaba a levando até a prisão do Curd. E é uma coisa importante, e essa história, e até algumas pessoas às vezes colocam assim para nós. Ah, Rodrigo, mas tu não acha que hoje em dia tem alguns livros que acabam tendo uma lisonja da juventude? O que é a lisonja da juventude? É dizer assim, transformar a juventude numa espécie de qualidade e não meramente uma fase da vida. E é justamente o que a gente não vê nessa história, né? Por quê? Por que muitas vezes eu tenho que enfatizar a coisa da criança, né? Do herói criança ou do herói infantil? Porque a criança nos coloca em contato com um estado da nossa vida que nós às vezes não temos mais relação. E qual é o estado da nossa vida? De confiar na bondade divina ou naquilo que se apresenta como mais excelente do que nós e desconfiarmos de nós. Por quê? Porque nós sabemos como somos defeituosos. E a gente ao longo do tempo, meio que para fugir da obrigação de mudar, nós vamos meio que esquecendo ou deixando de lado o fato da nossa imperfeição. E cada vez mais nos convencemos que nós damos conta de tudo.
Bom, essa menina com coragem acaba conseguindo lá, né, tirar as pedras do caminho, vai indo por lugares, né, cada vez mais profundos, lembrando, né, o nosso outro herói está preso ali no local onde vivem os goblins, então isso é muito fundo na terra. E é interessante que ela vai no escuro, não é? E aí nisso ela consegue então, ao fim, chegar no local e libertar o herói, tá? O Kurt acaba sendo liberto, aí eles conseguem achar uma tocha e estão saindo. Nisso ela vê o caminho por onde ela veio, ela está voltando com a coisa do fio, certo? Isso ela está voltando e eles vêm e ela vê que passou por vários goblins. Então é interessante também que é uma alegoria muito forte para a coisa de que muitas vezes nós temos que evitar as curiosidades de conhecer aquilo que não é necessário para fazermos aquilo que sabemos que devemos. Ou seja, né? Se elas ficasse vendo aqueles monstros horrendos que estavam dormindo ali em volta do lugar que estava passando, talvez ela fraquejasse, não tivesse coragem. Aí nós voltamos de novo, né, àquele tema que é o tema, né, evangélico da questão de Pedro, né? Pedro, ele está andando sobre o mar enquanto está olhando a Cristo, certo? Ou como a Irene, enquanto está atenta ao seu fio lá, que é o meio que a sua avó tem de conduzi-la, certo? Ele está seguindo, ele está andando sobre as águas. No momento que ele olha para o mar e vê como o mar está revolto, como existe vento, ele fraqueja e começa a afundar, certo? Então, algumas vezes também isso é uma prevenção, uma questão própria até mesmo da curiosidade. Muitas vezes nos leva a saber coisas que nós não deveríamos saber ou não temos contas de resolver. A gente vê muito isso hoje em dia quando pensamos, por exemplo, no número de notícias que nós temos conhecimento e que às vezes nos assolam, aterrorizam. Pô, o mundo está perdido. Por quê? Porque é um monte de coisa errada acontecendo, certo? E ao mesmo tempo nós temos muito poder efetivo, principalmente para quem não tem fé. Ainda quem tem fé reza, né? Pede, né, pela salvação de alguma população que está sofrendo um cataclisma, reza por pessoas que estão passando por um conflito, uma guerra. Agora quem não reza vai fazer o quê? Bom, o mundo é uma droga, certo? Isso aqui não tem sentido nenhum e vai tudo explodir mesmo, tá? Então muitas vezes isso nos avassala. A curiosidade não é amor à sabedoria, certo? A curiosidade é o princípio da soberba. Ela vai dizer, né, São Bernardo, né? O cara querer saber demais tem algo daquele sabor da tentação dos nossos primeiros pais, que é aquela coisa, né? Tereis o conhecimento do bem e do mal e sereis como Deus, tá? Ou seja, não é o conhecimento que salva o homem, é Cristo, tá? Ele é o Salvador definitivo, ele é a palavra do Pai, certo? E nós temos que estar na palavra, não meramente conhecer a palavra. Conhecer a palavra é estar na palavra, tá? Então, estar preso nesse fio de prata, certo? Né? Assim, esse fio de prata que é a novidade tão antiga do Evangelho nos coloca, é o caminho apresentado pelo autor para eu conseguir andar pelo vale escuro da sombra da morte, como vai dizer o grande profeta, o rei Davi, certo? E não temer mal algum. Por quê? Porque eu sou conduzido pela via da fé, certo? E a partir da fé, o conhecimento, então, é capaz de me auxiliar. Mas o conhecimento existe para ampliar a minha experiência da fé, não para substituí-la, certo? E essa confiança da Irene vai colocar ela numa dura prova, porque então ela e o Kurt saem nesse aperto e ela explica para ele, olha, eu consegui te salvar porque a minha avó me deu tal coisa, e ele não vê o tal do fio esse. E ele vai levar, e ela vai levar ele até o quarto da avó, e ele não vê o quarto da avó. Ela descreve o quarto da avó, é um quarto belíssimo, né, com coisas muito bonitas, e ele vê, na verdade, uma espécie de um sótão, com coisas sujas, não vê a avó. E ela diz, minha avó tá aqui. Não, eu não tô vendo. E aí nós temos um dos diálogos mais preciosos acerca disso, que é o quê? No final das contas, a avó diz assim, ó, e é interessante porque essa avó não diz para ela assim, não, traz ele aqui, ou ele não vai acreditar, não quer trazer, traz, né? Mas aí a Irene diz assim, tá, avó, mas ele não tá te vendo, o que que tá acontecendo? Ela diz assim, olha, não é o momento dele de saber, não é o momento dele de acreditar, ele vai ter que passar por outras coisas para poder me ver, ele vai ter que passar por outras coisas para poder acreditar na tua palavra. Então, tu não deve pegar e ficar braba com ele, tu deve perdoar ele, porque as pessoas têm momentos diferentes de crer. Tu, muitas vezes, então, é interessante isso. A Irene, ela é a pessoa de fé, certo? Mas não quer dizer que a Irene é uma pessoa que não vai passar por conflitos disso. E uma das grandes dores de alguém que crê nessa novidade tão antiga do Evangelho, é ter uma experiência profunda da beleza do Evangelho,
né, da grandeza salvífica do evangelho, e tu quer comunicar para os outros. Aí você quer comunicar para tua mãe, tu quer comunicar para teu pai, tu quer comunicar para teu avô, tu quer comunicar para teu irmão, e o pessoal não tá na tua vibe. Né? O pessoal não tá empolgado com isso, o pessoal não vai ficar alegre com isso, o pessoal não tá nem aí. O pessoal no máximo acha legal porque antes de você conhecer o evangelho, você chegava atrasado em tudo, agora não chega mais, agora você arruma sua cama, agora você não estoura por qualquer capricho, agora você é alguém mais laborioso, voluntarioso em casa. Mas ele não entende que isso aí é só a ponta do iceberg, certo? E o que nós temos muitas vezes a mania de fazer? Pá, nos desesperarmos, ficarmos tristes, ficarmos preocupados, magoados, né? E às vezes até criar uma celeuma com as pessoas que acabam empanando a própria caridade que Cristo quer que a gente revele. Então, é aí que a gente vê uma coisa, um rasgo muito próprio do MacDonald, porque ele, através dessa literatura dita infantil dele, ele está traduzindo uma experiência muito própria de quem é cristão e a experiência própria do pregador, que é de você ter a experiência pessoal de Jesus Cristo, anunciar isso às pessoas, sabendo que aquilo que tu viu, entre aspas, porque você viu com a tua vida que aquilo ali é verdade. Só que as pessoas não estão aí, o cara não vai entender, cara. E aí tu entra dentro desse contexto do próprio Cristo que enfrentou esse negócio. A Irene, em algum grau, essa figura, não só dos pregadores cristãos ao longo do tempo, né? Seja o pregador cristão, você, pessoa muito simples, que tem entre a sua assembleia apenas os seus parentes, seus amigos mais próximos, seja São João Crisóstomo, seja Santo Atanásio, que teve que ir contra o mundo inteiro para defender o dogma da Trindade, a divindade de Nosso Senhor, né, com a sua humanidade, seja São Pedro, seja o próprio Cristo. Cristo uma hora se queixa dessa maneira: sois como crianças que tocam uns aos outros na praça. Ora bolas, tocamos músicas alegres e não cantastes. Tocamos, né, músicas fúnebres e não chorastes. Veio João num caminho de penitência e disseste: eis um louco. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis um comilão e um beberrão, amigo de pecadores e publicanos. Porém, a verdade vai ser justificada por si mesma. Ou seja, Cristo diz: olha, independente das pessoas que se revoltam contra o evangelho, contra a verdade, ela vai acabar se impondo. Então isso é uma coisa importante que a avó da Irene fala para ela: cara, te acalma. Entendeu? O que eu espero de ti é que tu ame o Kurt, que tu cuide dele, que tu tenha paciência. Porque a verdade vai se impor por si mesmo. É a própria questão daquilo que Cristo conversa com Pilatos dentro do Evangelho. Para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. A experiência do homem com a verdade não é algo que nós possamos impor aos outros. Certo? E isso é uma visão própria dentro do cristianismo. Não é algo que simplesmente eu vou mostrar para o cara como uma equação matemática e ele vai, por isso, de uma hora para outra, ter que partir a aceitar essa visão de mundo cristã. Por quê? Porque ele é livre. E essa afirmação profunda da liberdade do homem está estritamente ligada tanto à possibilidade dele salvar-se, amando a Deus acima de todas as coisas, ou perder-se, amando a si mesmo acima de todas as coisas. Certo? Se o homem não fosse livre, isso não aconteceria. Então não adianta meramente eu tentar achar que eu vou mostrar uma série de conhecimentos ordenados para alguém e essa pessoa vai aderir ao que eu sei ou considero que é verdade. E a Irene tem que fazer, isso dói nela, ela fica profundamente sentida, mas a avó ajuda ela a entender isso. E então o Kurt vai embora para casa dele. Nisso, ele conversa com seus pais, é interessante esse papel dos pais, e é muito bonita a atitude dos pais com o Kurt também. Porque qual é que seria a atitude que nós teríamos se um filho nosso chegasse assim: olha pai, eu tô querendo ir lá, ficar numa caverna, aonde tem uma série de monstros que querem destruir não só a mim como o reino inteiro, e eu vou ficar lá espiando os caras, entrando no meio do covil dos caras, tentando desfilar no meio dos caras, podendo ser preso, podendo ser morto, podendo ser tudo isso. Gente, tipo, nem que tivesse que dar nos nossos filhos até eles não terem força para se levantar, a gente ia quebrar eles a pau e eles iam ficar em casa, não correndo perigo. Né? O pai do Kurt não, vai lá meu filho, só te cuida. A mãe dele também não faz fiasco. Ou seja, é uma coisa muito interessante, pessoal, não estou dizendo, materialmente é isso que tem que fazer, tá? Filho nosso chega com um papo, um menino de 12, 13 anos. Ah, quero lá, né, vigiar os ladrões do bairro. Né? Vai trancar o guri no quarto e acabou, não tem história. Mas é interessante que a gente tem que olhar essas alegorias como coisas para a nossa vida em concreto. Porque a gente vai olhando para isso e a gente percebe que é para isso que nós fomos feitos.
Nós fomos feitos para estar na brecha, nós fomos feitos para fazer aquilo que só nós podemos fazer. E não para delegar isso às outras pessoas, tá? Esse é o grande ponto. Então esse menino vai, conversa com os pais e a mãe dele ajuda ele a ver uma coisa que nós depois vamos ver lá nas Crônicas de Nárnia do Lewis, que é o quê? Que é aquela questão da verdade. Não dizer que algo é falso simplesmente porque eu não consigo compreender o fenômeno. Porque é a mesma coisa, quando tá lá a Lucy e ela consegue chegar em Nárnia graças ao guarda-roupa, ela relata suas experiências aos seus... É quase como se a Lucy fosse a Irene, tá, gente? Aí agora dá pra gente fazer essa referência, porque o Lewis já disse que o mestre dele é esse cara, né? Mas então, a Lucy passa pela mesma experiência da Irene. Ela vai lá, contra Nárnia, volta, relata aos irmãos, e os irmãos acham que ela tá louca. Por quê? Por nada. A menina não tá, né, rasgando dinheiro. A menina não está dando com a cabeça na parede. A menina não está querendo voar, batendo as asas no prédio, né, batendo os braços no prédio de 15 andares. A menina não está querendo nada disso. Ela só relatou o que aconteceu com ela. E é uma menina de boa índole, que nunca foi de mentir. Então, a gente tem essa figura do professor Kirk, que é a pessoa que vai conversar com esses meninos, né? Com o Pedro, com a Susana e com o Edmundo. O Edmundo, sim, esse maldoso que depois vai saber que é verdade o que a Lúcia está dizendo, mas que não vai querer admitir. Sempre tem essa figura no meio das coisas. No nosso livro aqui do A Princesa e o Goblin é essa ama de leite da Irene. Ama de leite é essa mulher que tem uma certa inveja daquilo que acontece com os outros, certo? De alguma forma ela tem uma certa inveja tanto da coragem do Kurt como da experiência da Irene. Como ela não tem nem a coragem do Kurt nem a experiência da Irene de conhecer a avó dela, né, ela meio que tenta desqualificar, desmerecer. Isso é muito interessante também. Quando a gente está lidando com as pessoas, a gente percebe que muitas delas, na incapacidade de terem a mesma experiência que nós, ou pelo medo ou a preguiça de buscarem essa experiência, elas, para não ficarem por baixo, começam a nos ridicularizar, ou então a desacreditar aquilo que nós estamos falando. A gente tem que fazer um juízo muito concreto para tentar reconhecer quem são essas pessoas, porque às vezes a gente pode estar perdendo tempo, esquentando a cabeça, e na verdade as críticas da pessoa é fruto de mera inveja. E aí eles vão conversar com o professor Kirk, né? E o professor Kirk vai dizer assim, olha, mas a Lúcia não tá louca, né? Ela é de mentir? E as crianças, não, ela não é de mentir. Bom, logo só sobra o quê? Não, mas é impossível. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Essa questão do impossível, ela muitas vezes é fruto, dentro de uma visão cristã, de uma falta de fé. Lembra novamente que não é questão... Qual é o impossível do cristão? O impossível do cristão é, por exemplo, querer dizer que Deus quer a perdição do homem. Então, Deus fica feliz que aquela pessoa vai para o inferno porque o que ela merece é queimar para sempre. Deus não fica feliz com a perdição de ninguém, por pior que seja, certo? E Deus, né, sempre vai tentar salvar o homem. O homem é que não permite que Deus o salve, tá? Mas então isso sim é um impossível dentro do cristianismo. Por que é impossível? Não porque eu não entendo o fenômeno. E isso é importante as pessoas entenderem. O impossível da verdadeira razão, do verdadeiro logos, e para nós cristãos o logos não é uma ideia, é uma pessoa que é Jesus Cristo. O impossível do logos é diferente do impossível para mim quando estou longe da razão de Cristo do logos. Para mim, então, o que é impossível é o que eu não entendo. Mas quando eu entendo que eu não sou a referência do mundo, eu vejo que o quê? O impossível é aquilo que contrarie o que eu sei acerca daquele que é verdadeiramente o princípio e o fim de todas as coisas, que é Deus. Então, se isso aqui vai contra a natureza que Deus estabeleceu para as coisas, algo se comportar de maneira diferente, né, isso sim é o meu impossível. Entenda que eu não estou falando aqui de coisas como, por exemplo, abrir o mar vermelho, certo? Estou falando de coisas muito mais profundas, coisas que mexem com o sentido dos seres, como, por exemplo, dizer que Deus possa ter alguma maldade em si. A gente sabe que isso é impossível. Por quê? Porque Deus é totalmente bom, né? Porque o mal é a não existência, tá? Então essa é a ideia de impossível. Então, essas histórias de fadas, podemos pegar então aqui a Princesa e o Goblin, ou se alguém quiser pegar e fazer referência cruzada com as Crônicas de Nárnia, ou mesmo o Senhor dos Anéis, mas daí a gente entra numa coisa mais fina, certo?
O impossível tem que... Quando a gente tem que dizer alguma coisa impossível, a gente vai se perguntar assim, isso é impossível do ponto de vista de quem? E aí nós voltamos ao Evangelho. Quando Santa Maria vai perguntar então para o anjo Gabriel como é que vai acontecer esse negócio. E aí depois de explicar todos os milagres, Gabriel disse assim, mas para Deus nada é impossível, tá? Do ponto de vista... E esse nada é o nada dentro dessas coisas materiais da qual você está falando, tá? Mas então, é aquela coisa... Porque o nada é impossível, a gente teria que entrar em outra, né, dimensão, mas esse nada da qual você está falando aqui é aquelas coisas que não tem por que serem impossíveis, porque são contra a própria forma de existir do mundo real, tá? É que nem dizer assim, é que nem uma pessoa querer dizer que Deus não é todo poderoso porque não pode ser mal, certo? Então é esse tipo de absurdo que não está dentro dessa questão. Dentro das coisas verdadeiras, para Deus nada é impossível, certo? Então, de onde é que eu estou partindo do meu ponto de vista? E se eu sou realmente cristão, o meu ponto de vista acerca do possível e impossível é Deus, não eu, certo? Porque eu não sou o ser necessário, sou o ser contingente. Só se você acredita que o dia que você morrer, o mundo vai acabar junto, tá? Então, a menos que isso aconteça, o que eu já lhe adianto não vai acontecer, o mundo vai continuar apesar da sua morte e da minha, certo? Então a gente não é referência do mundo. E esse rapaz, então, é chamado a atenção também, o Kurt também é chamado a atenção no livro, para esse tipo de coisa, né? Que a princesinha nunca tinha dado motivos para ele acreditar que ela havia mentido. E que ele deveria se abrir, então, a confiar nela. Essa ideia da confiança é a raiz de toda a felicidade do homem. Porque aí é que está um grande ponto. Por isso que essa questão, a Irene, a questão da própria paz ou do pacífico dentro dessa história é apresentada assim. Se eu sou capaz de pacificamente aceitar que existe algo que me transcende e a partir dessa transcendência aceitar o meu papel no mundo e na realidade. Bom, quando o Kurt é capaz disso, ele se converte, vou chamar assim. E ele percebe que agora ele precisa remediar o mal dele. Qual é o mal que ele cometeu? O mal de não acreditar na palavra da princesinha, certo? Da Irene. Tá? E isso é um mal concreto. Porque quando o homem desconfia de Deus ou daquelas que anunciam a Deus, certo? Nós estamos fazendo uma coisa muito séria. E aí ele faz a experiência, e nós fazemos essa experiência muitas vezes. Como é duro nós falarmos a verdade e as pessoas não acreditarem em nós. Né? Quem já passou por essa experiência sabe que é algo massacrante, certo? Você está ali falando algo que você sabe que é verdadeiro, algo que você poderia jurar sobre a Bíblia, né, e tudo mais, ou por tudo que é mais sagrado, tá? E na sequência, a pessoa diz que não acredita, ou que aquilo é impossível, ou pior, que você tá louco, começa a te olhar com aquele olhar como se você fosse maluco, tá? E aí ele muda, e a partir dessa mudança dele, então ele acaba fazendo o quê? Tentando novamente, porque o negócio dele é se meter em treta, né, é se meter em quizumba, e aí então ele começa a ir vigiar. Por quê? Porque nisso ele descobriu um certo, não vou dizer aqui me entregando, nisso ele descobriu lá um detalhe que ele não tinha percebido antes e depois ele vai ligar os pontos. Bom, qual é que é o elemento, eu não vou, né, pegar toda a história aqui depois, né, senão acaba entregando até mesmo o próprio final, e é interessante que vocês leiam e tudo mais. Mas quais é os elementos que acabam aparecendo de maneira muito forte em George MacDonald, né, principalmente nesse conto aqui? Tá? E aí tem uma outra história que é interessante, e aí eu vou comentar mais brevemente, porque o tempo já nos vai, certo? Mas alguma coisa muito boa do MacDonald é que ele acaba nos colocando em conexão com toda uma série de... A partir do MacDonald a gente tem matéria para ler várias coisas, tá? E até para comparar com algumas que têm aparecido mais contemporaneamente, certo? Uma coisa que o MacDonald acaba trazendo para nós de maneira muito clara é também a conexão com a ideia do homem que busca, de alguma forma, matar os seus dragões. Tá? É isso que vai tratar o Fantastes. No caso da Princesa e o Goblin, o grande tema é o tema da fé, e aonde a fé é necessária, então... Né? A fé, a fidelidade, o amor, a lealdade e assim por diante é capaz de nos levar. E que para realizarmos aquilo que nós temos que realizar, é preciso crer. Tá? E esse é um tema muito forte, principalmente para um protestante, até que para um católico também não é importante o tema da fé. Né? Mas talvez, às vezes, até por causa desse elemento do sola fides,
isso fique ainda mais pronunciado para um protestante, que há necessidade de crer. Só que para nós católicos isso é totalmente válido crer. Só que nós afirmamos que a fé verdadeira está conectada com uma vida coerente. Né? A questão das obras são necessárias porque a gente não é por espírito, certo? Então as obras, na fé, levam o homem à salvação. É impossível ter um homem que tenha fé, certo? Sem obras, nem que seja a obra de tentar 1000 vezes ser bom cristão e fracassar as 1000 vezes. Mas ele está tentando. Eu não tenho como, cara, dizer, eu creio muito e por isso eu vou viver uma vida de crápula, certo? Isso não existe porque o ser humano não é um por espírito, tá? Então a gente tem essa ideia. Então é uma coisa da fé. Agora, esse outro livro, Fantastes, ele vai tratar de uma coisa profunda para nós muito... Às vezes é um tema que não é muito trabalhado. Existe uma coisa no homem que muitas vezes está oculto a ele, uma dignidade, certo? E às vezes essas verdades que nós vimos, por exemplo, aqui nessa história da princesa e o Goblin, assim também como em outros locais, elas, se nós falarmos de maneira mais explícita, às vezes as pessoas não entendem ou não aceitam tão facilmente. Quando eu uso uma série de símbolos poéticos, que é o caso de um conto ou de uma obra literária, eu estou usando elementos que mexem com os afetos, com a sensibilidade das pessoas. Então elas se abrem mais facilmente para isso. Já na Princesa e o Goblin, o MacDonald ele retoma várias vezes o tema da dignidade da princesa. Mas não porque ela era uma princesa, tinha um título, tinha um arauto, não sei o que mais. É porque ela se comportava como uma princesa. Várias vezes o MacDonald volta a isso. Mas como Irene era uma princesa, ela parou de chorar. Mas como Irene era uma princesa, ela não teve medo. Mas como Irene era não sei o que, ela fez o que tinha que fazer. Ou seja, ele tenta associar claramente esse fato dela ser uma princesa com o fato de agir como uma princesa. E a menos que ela teria que ser coerente com aquilo que ela era para chegar a ser o que ela deveria ser. Né? Tem um grande santo da Igreja Católica, São José Maria Escrivá, que diz isso, né? De que tu e eu nos comportemos como devemos, não esqueças, meu filho, dependem muitas coisas grandes, né? Ou como devemos ou como Deus quer. Vale, as coisas são sinônimas, né? Então, isso fica muito claro. Tanto é que tem uma hora que, na verdade, ele até coloca o próprio Curd, que é um mineiro, e em nenhum momento do livro vai dizer que às vezes acontece, né? Aí chega uma hora que descobre um documento tal, que está dentro, não sei do que, aí de uma hora para outra aquele cara que era um plebeu vira do nada um príncipe. Não é nesse sentido. Mas tem uma hora que a própria MacDonald enfatiza essa coisa. Olha, porque ele se comportava como um príncipe, na verdade ele era um príncipe. Certo? Por quê? Porque ele se comportava como um príncipe, era corajoso, ia lá, se sacrificava. Essa ideia de que o papel do superior é se sacrificar pelo inferior, tá? Isso é algo profundamente cristão. Isso nem se pensa no mundo pagão, certo? No muito eu vou fazer isso em função da glória. Ou seja, eu vou salvar, né, esse povo todo. Mas não é porque eu amo essas pessoas. É porque daí vai ter o cara que vai dizer, pô, como eu sou legal, como eu sou alguém relevante, corajoso, forte, que matei o dragão que ia consumir a cidade inteira. Mas a minha alegria não é que as pessoas não iam ser mais comidas, a minha alegria é agora vão todo mundo falar, vão fazer canções, né? Pede aquela lá do Rodrigo que matou o dragão que ia comer a cidade toda, certo? Aí eu penso, vai ter um cara agora numa taberna, tomando uma pint, né, tomando lá um caneco de cerveja, ouvindo falar do Rodrigo que matou o dragão. Isso é a alegria do cara. Não é que ele tem amor pelas pessoas. Tá? Mas essa ideia de que o inferior deve ser protegido pelo superior é uma ideia muito cristã. E é isso que um príncipe faz. Por isso que o MacDonald vai chamar ele de príncipe num determinado momento. E já a ideia do Fantastes é um pouco diferente, mas está na mesma esteira. Eu relaciono ela com outra, né, leitura dentro desse campo fantástico e também contístico, que é a História Sem Fim, certo? Do Michael Ende, né? Que é um escritor alemão, acredito que é alemão com esse nome, certo? Ou de algum país germânico, onde ele vai descrever esse caminho que esse personagem também, uma criança assim também, né? O Bastian Balthasar Buchs, né? Ou Bastian Balthasar Buchs, já que o livro talvez tenha escrito originalmente em alemão, né? Então ele vai indo para esse reino de fantasia, e em fantasia então ele começa a poder fazer o que ele quiser. Por quê? Porque lá ele pode ser o herói, lá ele pode ser o grande desbravador, lá ele pode ser o grande contador de histórias, que conhece todas as histórias do mundo, certo?
Mas a cada nova coisa que ele acabava sendo, ele se sentia insatisfeito. Até que ele chegou a ser aquilo que ele realmente deveria. E ali ele se tornou alguém satisfeito. Esse caminho da busca. Só que aqui é um pouco diferente, que é o quê? Que é esse rapaz, né, que tem um desejo, aqui no, um pouco diferente no Fantastic, tá, pessoal? A gente bota assim, um pouco diferente, aponta pro lado, que diferente é esse. Dentro do Fantastic, esse aparece, Fantastic, né, a gente tá, Fantastic, né, seria em português mesmo, é isso. O livro não tem tradução, o nome não tem, né, aqui tem um subtítulo que é A Terra das Fadas. É o que? É um rapaz que tem uma inquietação acerca de um mundo que vai mais além dele, certo? E a partir disso ele recebe então uma visita, né, de uma criatura diminuta, que ele, no princípio, não faz grande caso, apesar de ficar admirado, porque parece uma criatura sobrenatural. Imagina que uma fadinha aparecer pra ti, né? Tu fica, que legal, né? Pô, existe esse negócio. Mas não é um negócio, fada, né? Não vai te causar temor. Até que ela diz assim, mas como tu é trouxa, né? Então agora eu vou ficar... Então essa fadinha fica do tamanho de uma mulher, né? Uma estatura normal. Ele fica até um pouco encantado com ela. E ela diz assim, olha o jeito que tá me olhando, porque não fica bem a um homem namorar a sua bisavó, ou tetaravó, uma coisa assim. E ela pega novamente essa figura da avó como mentora. Isso é muito interessante, pessoal, porque não é por nada que isso aparece assim em vista de que muitas vezes é essa figura da avó, né, ou da ama velha. Isso é até uma figura que aparece agora nessa Crônicas de Gelo e Fogo, né, do Martin, né, onde ele fala acerca da ama velha. A gente conhece as histórias, as lendas, né, de Westeros, porque o pessoal escuta da ama velha as histórias. Então essa figura da pessoa velha que vem e me traz, é o meu mentor. Justamente vai ver muita coisa da jornada do herói, dita assim pelo Joseph Campbell. Tem o Gandalf, tem o Dumbledore, tem figuras aí um monte, né? Tem o Obi-Wan, Star Wars. Então isso aí já é meio que um arquétipo batido. Menos batido na época que o Jordan MacDonald escreveu isso aqui. Só que, novamente, aparece a pessoa que é a bisavó, a trisavó do personagem, mas a criatura é bela, é jovem, né? Novamente essa questão da beleza ligada à gravidade, à sabedoria, que só vem com o tempo. E esse rapaz acaba conseguindo, então, em determinado momento, se encontrar dentro dessa Terra das Fadas, aonde ele, de alguma forma, está passando por uma série de coisas, onde ele precisa descobrir quem ele é. E ele vai para essa Terra das Fadas já com uma inquietação, que é a inquietação de que ele não é bem quem ele pensa que é. Essa mulher, essa antepassada dele, acaba dizendo assim, olha, tu não sabe nada sobre a tua família, não sabe quem tu é, nós somos aparentados. Bom, ela é uma fada, se é aparentada com ele, a algum nível, né, de virtude de fada, de coisa fantástica, de mágica que ele tem. E aí depois ele vai inclusive encontrar alguém nessa Terra das Fadas que vai lhe dizer, certo? Tu tem algum teor de sangue de fada, porque senão tu não estarias aqui agora. E aí depois ele vai passando por uma série de coisas, ele meio que se apaixona por algumas figuras nesse lugar e assim por diante. Aí eu estou diante de uma outra coisa, a caminhada do homem em busca da descoberta da sua própria dignidade diante do seu Criador, certo? Isso é um tema e eu acho que é nisso que mora o que o Lewis chamou de santidade. Por quê? Porque o santo, na verdade, é aquela pessoa que caminha o caminho, certo? De descobrir em Deus quem ele é e tornar-se isso, né? E a gente vê que existe realmente esse caminho dentro dessas figuras apresentadas pelo MacDonald, né? Que de alguma forma vão percorrendo então uma série de dificuldades para descobrir quem são de fato. E aí entrar nesse jogo que é o próprio de descobrir a sua filiação divina. E qual é então, né, a vida à altura dessa filiação divina. Só que para eu entender isso, eu preciso entrar dentro desse ciclo, dentro dessa dança, dentro dessa realidade. Ou seja, no final das contas, nós temos aí uma tentativa que depois vai se traduzir, por exemplo, para essa literatura do Lewis. Por isso que eu digo, muitas das coisas a gente vai entender a maneira do Lewis fazer literatura e talvez a sua possibilidade, a sua limitação também, em cima disso. Por quê? Todo o caminho das Crônicas de Nárnia são, especialmente para esses rapazes, os Pevensey, né, que são essa família, né, que tem lá o Pedro, Edmundo, a Susana e a Lúcia,
É um caminho de ascensão até eu chegar à consumação da minha vida. Ou seja, qual é a consumação da minha vida? Chegar a ser a pessoa que eu deveria ser, e eu e o mundo, então, passamos por essa modificação. Quem lê a Última Crônica de Nárnia vai entender do que eu estou falando. Ou seja, talvez o McDonald's seja responsável, ou talvez ele esteja num fluxo da qual não foi ele que começou, mas que está começando a se desenhar, de uma longa tentativa, né, de autores do século tanto 19 como 20, de empregarem símbolos muito antigos, que foram utilizados ao longo da história da humanidade, ou pelo menos dessa humanidade no Ocidente, reorganizá-los agora em torno do único mito real que é o Evangelho. Por que ele é um mito real? Porque o Evangelho cumpre todas as expectativas que os homens colocaram nos mitos, ao mesmo tempo tendo a grande vantagem de ser real, ou seja, aconteceu no tempo. O que acontece no Evangelho é tão maravilhoso que parece conto de fadas, mas é histórico, tão histórico quanto vocês e eu, certo? E parece que George MacDonald, e depois os que vão lhe seguir, com mais ou menos influência dele, vão tentar colocar todos esses grandes figuras, né, da humanidade, do seu perigo, em torno do Salvador. De alguma forma, George MacDonald está dentro desse fluxo, talvez o iniciando, talvez sendo já um dos primeiros que vão ser levados por ele, no fluxo de redimir. Assim como a humanidade é salva por Cristo, também os contos de fadas, a partir desse fluxo, vão ser salvos também pelo Evangelho.